Sejam muito bem-vindos ao canal Versículos do Dia. Hoje vamos refletir sobre o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, um capítulo poderoso que marca o início da missão da Igreja cristã. Neste capítulo, vemos Jesus ressuscitado, falando aos seus discípulos, trazendo promessas e orientações antes de subir aos céus. É um momento de transição, esperança e envio, onde os seguidores de Cristo recebem a promessa do Espírito Santo e o chamado para testemunhar até os confins da terra. Leitura do Evangelho. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco, e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar.
e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos 1 relata os últimos momentos de Jesus com os discípulos após sua ressurreição. Ele fala sobre o reino de Deus e promete o Espírito Santo, que lhes dará poder para serem suas testemunhas até os confins da terra. Em seguida, Jesus é elevado ao céu diante deles. 2 anjos anunciam que ele voltará da mesma forma. Os discípulos então retornam a Jerusalém, se reúnem em oração e, guiados por Pedro, escolhem Matias para substituir Judas entre os 12 apóstolos. Aplicação para a vida. Atos 1 nos ensina a esperar com fé e agir com obediência. Assim como os discípulos aguardaram a promessa do Espírito Santo em oração e união, também somos chamados a confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos respostas imediatas, mas o Senhor trabalha no silêncio e na espera. Devemos estar preparados espiritualmente, fortalecendo nossa fé e buscando comunhão com os irmãos, pois o Espírito nos capacita para cumprir nosso propósito neste mundo. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra em Atos 1. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, assim como os discípulos esperaram pela promessa do Espírito Santo. Dá-nos fé para permanecer firmes, mesmo quando não entendemos os Teus planos. Que estejamos sempre unidos em oração e prontos para agir conforme Tua vontade. Capacita-nos com Teu Espírito para sermos testemunhas do Teu amor e da Tua salvação neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se essa mensagem falou com você, não saia sem deixar seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir a palavra de Deus. Inscreva-se no canal Versículos do Dia e ative o sininho para continuar acompanhando cada capítulo da Bíblia com a gente. Sua participação é muito importante para que essa semente chegue a mais corações. Que Deus abençoe sua vida e te fortaleça na caminhada da fé. Até o próximo vídeo.